Então, gente, ó, tô aqui para levar mais uma vez a palavra de fé para sua vida, né? Com um convidado. Mas antes de eu chamar, eu vou estar aqui mandando um link, né? Para muita gente me pedindo aqui o link. Michele Silva já entrou. Michele, você tá aí, glória a Deus. Receba o que Deus tem para você hoje. Pede o Blendo aí para assistir, para participar do meu vídeo aí, né, da ministração. Glória a Deus, viu? Então, vou fazer aqui uns convites que me pediram, tá? Vou mandar aqui o link. Amém? Fiquem à vontade. Você que está entrando, já fica à vontade. Já começa a compartilhar aí esse aviãozinho, porque Deus hoje vai falar no coração de pessoas. Pessoas vão ser resgatadas, restauradas, transformadas e salvas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Fique à vontade. Você que está entrando, fique à vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos chamar aí o pastor Júnior para estar conosco, trazendo aí um testemunho, trazendo uma palavra de fé para nós, né? Para exercitar aí a nossa fé. Daqui a pouquinho, aguarda aí, gente. Guarda aí que Deus vai fazer grande obra. Em nome de Jesus. Pessoas estão me pedindo o link. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia, santo, santo és o teu nome, Jesus, porque o Senhor é bom e o Senhor é maravilhoso. Então, gente, já falo para você, fica um coração bem receptivo. E vamos fazer o ID de Jesus. Compartilhe o aviãozinho, que hoje vai ser vida, hoje vão ser salva, como todas as vezes, né? Creio em nome de Jesus. Gente, precisamos fazer o ID de Jesus. A gente não deve só ir na igreja, né, conhecer Jesus, mas também nós temos que ter essa alegria, como diz o pastor Márcio Valadão, meu pastor, um abraço pro meu pastor, com muita alegria que nós temos que carregar Jesus dentro do nosso coração. Gente, você não tem noção, quando eu aceitei Jesus, até hoje o meu coração é para ganhar vidas, vida, entendeu? É isso. Ai, glória a Deus por isso. Glória ao Senhor Jesus, porque quando eu aceitei Jesus, gente, e eu tenho um grande testemunho, como eu já dei várias vezes, né? Já dei. E a gente só tem que agradecer a Deus. A gente não pode esquecer quando o nosso passado. É lógico que a gente tem que viver, não lembrando, mas no momento certo lembrar para dar de testemunho. E isso eu faço sempre. Então, gente, quando eu fui para Jesus, eu estava aqui no quadro depressivo. Então, eu não sei como que tá a sua vida hoje, eu não sei como que tá o seu coração. Você que vai entrar, eu não sei como que você vai estar, como vai estar seu coração, mas eu sei que Deus vai fazer maravilha na sua vida, amém? Nós vamos chamar aqui esse convidado, que é o pastor Júnior. O pastor Júnior faz parte da Igreja Batista da Lagoinha São Joaquim, aonde que eu estou também, junto ali com o pastor Roberto Xavier, Eliane Xavier, os pastores nós regional, são nossos pastores e pastores regional. Então, gente, fica bem atenta no testemunho do pastor Júnior. Então, para a gente chamar ele, vamos... Pastor Júnior, já vou chamar. Venha com o coração mesmo, aí eu sei que seu coração já está alegre para levar a palavra do Senhor, uma palavra de fé. Vamos chamar aí o pastor. Gente, o pastor, ele era um pastor ex-morador de rua e usuário de crack. Pastor Júnior foi resgatado, gente. Ele foi resgatado no ano de 2010 dentro de uma boca de fumo, viu, gente? Então, lá vamos assistir esse testemunho, vamos entender como que ele foi restaurado, como que ele foi transformado, gente, nessa caminhada. Eu tenho certeza que ele vai falar sobre isso. E eu tenho certeza que tem muita gente já aí querendo saber, porque eu divulguei bastante. Michele Silva, isso mesmo, Michele, glória a Deus, a gente tem que dar glória a Deus mesmo. Mas hoje ele está firme no Senhor, né? Ele está firme em Deus, ele tem sede de ganhar vida, de resgatar pessoas. Então,
essa sede eu também tenho, gente. Então, nós vamos nos unir hoje aqui junto. Marlene, né, lá do Piauí, do Nordeste, seja bem-vinda. Marlene, compartilha aí esse vídeo, compartilha essa live, que eu tenho certeza que pessoas vão ser resgatadas. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Marlene, em nome de Jesus Cristo. Cris Souza, um abraço, seja bem-vinda, Cris. Vou chamar ele aqui agora, gente. Tchan, tchan, tchan. Oh, não. Tchan, tchan, tchan. Pastor João. Ei, pastora, Ei, pastor. graça e paz Ai, do Senhor Jesus. a paz do Senhor, seja bem-vindo. É um prazer recebê-la. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer hoje, em nome de Jesus Cristo. Falei um pouquinho de você aqui, né? E eu creio que tem muito mais, né? Você é pastor, eu sempre falo pastor, pastora, a senhora, o senhor, né? Você é pastor, é rap, né? É missionário, é educador social, é teólogo, é evangelista, é capelão. Gente, mas é muita coisa. Deus resgatou mesmo, né? Para fazer grande obra aqui na terra. E eu tenho certeza que grandes obras o Senhor já está fazendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Firme e forte na presença do Senhor. Tem visto isso. Amém, pastora. Glória ao Senhor Jesus, glória a Deus. Já tem pessoas aí já assistindo conosco, né? Vamos. O Hélio tá aí. O Hélio é um amigo meu. O Hélio foi uma pessoa ímpar na minha vida. Logo quando eu Oh, saí da glória. clínica de Oh, recuperação, glória a Deus. esse camarada aí cuidou da minha vida. Tá aí, ó. Tá aí, acabou de entrar. Oh, Beijo, glória. Hélio. Aí essa live, gente, assim que terminar, vai estar no YouTube também, tá? No Instagram, e eu tenho certeza que quem não assistiu, quem não puder assistir agora, vai assistir depois, porque vai estar lá no YouTube. E outra coisa também, pastor, às vezes eu até falo também, gente, tem pessoas que falam, eu não tenho tempo, eu cheguei do serviço agora. Você que acabou de chegar do serviço, minha filha, pega o celular, vai para a cozinha, leva o celular, coloca lá, liga ele, vai escutando. Porque às vezes a gente tem uma prioridade, dá prioridade a outras coisas, e a nossa prioridade é Jesus. E as outras coisas serão acrescentadas. Então vamos assistir essa live em nome de Jesus, amém? Vai E ser benção. vai ser benção, vai ser benção. Tanto o pastor Júnior trazer a palavra, como eu faço todas as vezes. Eu vou ler um versículo, né, da palavra de fé para a sua vida. Quem não me conhece, sou Francisca, pastora da Igreja Batista da Lagoinha São Joaquim, com o Ministério Palavra de Fé para a sua vida, tá, gente? Segue aí também o pastor Júnior, arroba, né? Arroba pastor Júnior, é isso? PRJR. Ah, tá, pastor Júnior, MDV. certo. Hélio Milton, seja É o Hélio bem-vindo. Hamilton. É o Hélio que eu acabei de falar agora. Ah, tá. Entrou aí agora, na minha. Glória a Deus. Então Ele e o vamos. pastor Josiel cuidou de mim. Ai, que gracinha. É muito bom. Aí mas eu e o pastor Mário, a gente cuidou de muitas pessoas assim, resgatou. A gente estava sempre resgatando pessoas desse meio. Glória a Aí Deus por isso, né? meu sobrinho acabou de entrar aí também. Nós batizamos ele lá na Lagoinha Água Branca. Tiago. Paz, Oh, Tiago. é muito bom. Glória a Deus. Eu vou ler a Glória a palavra Deus. aqui, né? Que é a palavra de fé para a sua vida, que foi levada hoje no devocional, inclusive está no Instagram, né? De 1 minuto. E vou falar aqui, ó, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, gente, como eu falei, essa palavra é maravilhosa, nós precisamos invocar o nome do Senhor, nós precisamos glorificar o nome dele sempre, sempre, sempre. Se você está, às vezes a gente está com o coração triste, a gente está decepcionado com alguma coisa, né? Às vezes está com a mente perturbada, às vezes você está com ansiedade, com uma depressão. O que nós temos que fazer? Invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a palavra de fé de hoje. Então, corre lá no Instagram. Gente, corre lá, assista lá as mensagens. Também, lá no meu canal no YouTube. Tem palavra de fé e tem testemunho. Gente, tem um testemunho fortíssimo. Você que tem problema de glaucoma, corre lá. Tem
Tem cura, gente. Glaucoma tem cura. E é somente pela fé. Então, ouça tudo direitinho, como que foi, como que é a mensagem, né? O testemunho. É passo a passo. Assim, Jesus vai me curando passo a passo. Ei, lindona, já ia falar de você aqui. Acabou de chegar de Ei, serviço agora. eu já ia perguntar por ela. Passo a passo, tá? Assista o vídeo todinho. Já teve pessoa que já foram curadas assistindo esse vídeo. Então, se você conhece alguém que tem glaucoma, pede para correr lá, assistir com muita fé, que eu tenho certeza que assim que terminar o vídeo, ela vai estar curada em nome de Jesus. Amém? Então, pastor Júnior, fique à vontade. Felipe, seja bem-vindo, Felipe. Que mais? Patrícia, Cristina, seja bem-vindo. Então, gente, vamos começar. Vamos Ó, falar O Eri porque acabou de entrar, lá do Mato quem? Grosso do Sul. Beijo, Oh, Eri! aleluia! Tem também do Piauí, do Nordeste, viu? Essa live pode chegar também na Alemanha, pode chegar também na Alemanha, pode chegar em Portugal, tá? Vai chegar nos E 4 cantos da terra. no quatro cantos da terra, foi o que eu falei hoje também lá, nos quatro cantos da terra, vai alcançar muita vida. E vamos parar de falar. Começa aí, pastor, e fique à vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Em primeiro lugar, né, boa noite, né? Que Deus abençoe a vida de todos aqui. Para mim é um, é sempre um prazer, né, pastora, estar contando um pouco daquilo que Deus fez na nossa vida, que Deus faz, né? E a gente crê que Ele vai continuar fazendo, mas o amanhã não pertence a nós, então a gente pode falar do ontem e do de hoje. Verdade. E eu glorifico a Deus pela vida da senhora, pela vida do pastor Mário, pela família da senhora, por esse convite, Meu porque maridão, um beijo para ele, meu marido. às vezes as pessoas elas não dão, né, a importância para um trabalho desse, né, para esse trabalho que a senhora vem fazendo. Mas eu tenho, pastora, diante de Deus, eu tenho certeza que a senhora também deve ter inúmeros testemunhos, né, de algo que partiu de dentro dessa live. Inúmeros, milhares de testemunhos de uma palavra que partiu da senhora, né, lógico, inspirada pelo Espírito. Outras pessoas que vieram aqui deram testemunho também, foram impactadas, porque eu creio, pastora, eu creio, porque eu vivo isso, que às vezes, ou sempre, ou sendo a vontade de Deus, Ele permite a gente passar por certas situações na vida que naquele momento ali a gente não vai entender, né? A gente não vai entender por que a gente está passando. Meu caso mesmo, Verdade. a senhora me apresentou aí, eu fui morador de rua, eu fui usuário de crack, eu jamais na minha vida, eu pensei um dia ser interno de clínica de recuperação, eu jamais na minha vida eu pensei em fazer minha família chorar, minha esposa chorar, nunca imaginei isso na minha vida. Mas hoje eu glorifico a Deus por tudo que eu passei, porque hoje eu tenho autoridade para poder falar no assunto. Né? Eu tenho autoridade em Cristo Jesus, né? Isaías 61:1 é um versículo que eu guardo para a minha vida, que fala na parte A que o Espírito Santo de Deus nos ungiu. Né? Nós somos ungidos do Senhor. E fala que é para pregar as boas novas, né? Para encontrar os contritos de coração, quebrar, estraçalhar algemas e apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas como e quando que as pessoas vão conhecer ou entender ou viver se não há quem pregue, né? Se não há quem conte um testemunho? Então eu creio que Deus permitiu a gente passar certas coisas para hoje eu estar aqui conversando com a senhora, né, ter o prazer de conhecer a senhora, de conhecer o pastor Mário, né? Hoje a gente congrega na mesma igreja, na Batista da Lagoinha, aqui no bairro São Joaquim, né? Mandar um beijo pro pastor Robertinho, pra pastora Eliane. Hoje nós passamos um dia junto, um dia produtivo, né? Pode ser que a gente pode ser que vai rolar. Isso, daqui a pouco a gente dá uns spoilers aí de coisas boas que vão acontecer, né? Uns spoilers. A gente não pode contar a bênção toda, não. Mas enfim, mas pastora, eu glorifico a Deus, tá? Por estar aqui nessa noite. Amém. Tenho certeza que vai ser lindo. Vai ser top. E é o que a senhora falou. Eu não vim de um berço evangélico, né? Minha família era católica. Eu cresci num contexto católico. Eu não cresci num contexto bagunçado, né? A minha família era uma família, entre aspas, estruturada,
pai, mãe, irmãos. A gente tinha uma vida boa, né? Graças a Deus, o meu pai e minha mãe nunca deixou faltar nada pra gente. Eu não tive falta de vestido, de comer, escola. Eu tive uma educação boa. E eu tinha um sonho. Meu sonho era jogar futebol. Eu sempre tive esse sonho de jogar futebol. E um dia, às vezes falo, quando eu estou trazendo uma palavra pregando, nós temos um sonho. Mas será que esse é o sonho do Senhor para as nossas vidas? E a gente não faz essa pergunta, né? Até por falta, às vezes, de entendimento mesmo, de conhecimento. Às vezes a gente quebra a cara, como se diz, dá murro em pontos de faca. As coisas não acontecem porque não é aquilo que Deus tem para a nossa vida, eu creio. Mas Ele permite, né? Ele nos dá o livre-arbítrio para a gente seguir a nossa vida. E eu lembro que, em um determinado momento, eu já, para assinar a carteira, né? Já para ser profissional, num time, eu saí de férias e eu sofri um acidente de moto. E esse acidente de moto me impossibilitou de eu continuar uma carreira profissional. Né? De vez em quando ainda eu brinco ainda de bola ainda com os meninos, eu jogo um futebol, joguei, né, amador, mas profissionalmente me impossibilitou de seguir carreira. E eu frustrei, pastora. Nisso eu me frustrei. Eu lembro que eu me frustrei na época, porque era o meu sonho. Era o sonho. Né? Era o sonho do meu pai, às vezes era o sonho da minha mãe, era o sonho dos meus irmãos, mas eu nunca tinha feito a pergunta: Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Eu nunca tinha feito essa pergunta. E eu lembro que eu me frustrei, e nessa frustração, que começou a acarretar, a Bíblia ela fala que um abismo puxa o outro. E aí eu comecei a conhecer o outro lado da vida, que até então eu não conhecia droga, né? Não, deixa eu trocar. Eu conhecia assim de ouvir falar, mas eu não usava droga, eu não bebia, eu não era envolvido em meio a criminalidades, né? Às vezes, morando em alguns lugares, assim, eu até via, mas eu não convivia. E quando eu me frustrei na carreira de futebol, quando eu comecei a jogar futebol amador, aí eu comecei a conhecer o outro lado da vida, né? O lado da criminalidade, o lado da drogadição, da prostituição, que eu era um cara solteiro, era um cara novo. E aí eu comecei a me envolver em coisas que eu nunca tinha me envolvido. Que meu pai e minha mãe nunca tinham pregado para mim, nunca tinha me ensinado essas coisas. Eu comecei a me envolver. E eu lembro que depois, quando eu comecei a namorar com a pastora, né, a Jerusa, na época, a gente se conhece Deus de novinha, a gente se conhece Deus de pequena. Minha avó morava de frente para a casa da mãe dela, então a gente se conhece assim, quase Deus de sempre. E eu lembro que quando eu comecei a namorar com ela, eu fumava maconha, ela não sabia. Eu já tinha me envolvido já na maconha. Eu lembro que eu assistia a televisão, assim, junto com ela, aí às vezes passava uma reportagem assim, de alguém, de um usuário, né, tanto de maconha, de cocaína ou de crack, ela falava assim: quem fica na maconha não para na maconha. E eu era um usuário de maconha, ela não sabia. E eu falava assim: que nada, senhor, não tem isso não, a pessoa que fuma maconha, ela fuma só maconha. E depois eu fui ver que não era bem assim, que ela estava certa. Que depois eu comecei a me envolver, a envolver com outras pessoas, a começar a andar em lugares errados, né? Comecei a me envolver com pessoas erradas, e aí eu vi que exatamente era aquilo que ela falava lá atrás. Eu comecei fumando maconha, conheci cocaína, e depois eu fui parar no crack. E no crack a gente costuma dizer que o crack é fim de carreira. Na rua a gente fala isso, que o crack é fim de carreira. Eu lembro que as pessoas, elas falavam assim: ah, para esse cara não tem mais jeito, para esse cara é só a morte, esse cara não vai dar em nada. Às vezes eu brinco com a minha mãe, eu falo assim: mãe, a senhora é profeta, mãe. Tá faltando a senhora só tomar uma atitude de mudar de vida. Glória a Deus, ela tomou, ela batizou, ela tá indo na igreja, ela tá firme com o Senhor. Ela falava assim: ah, esse menino aí, para me dar sossego, é só a morte. E realmente eu morri, né, para esse mundo, que hoje eu vivo em Cristo Jesus. Aí eu falo com ela, mãe, a senhora é profeta, a senhora falou que eu tinha que morrer. Realmente eu morri para esse mundo, né, que hoje Cristo vive em mim. Mas é isso, pastora. E aí eu comecei a me envolver. Quando eu assustei, pastora,
eu já estava usando crack já. E o crack hoje, né? Hoje eu não sei. Mas na minha época era uma droga, era uma das drogas mais pesadas, né, da época. Hoje existem vários tipos de droga aí que eu nem nunca vi na minha vida. Eu já conversei com pessoas, até o modo de fumar o crack hoje é diferente do modo que eu fumei no passado. Hoje a gente tem uma célula na nossa igreja, né? A gente tem um trabalho que chama Até o Último Homem. E nós trabalhamos com ex-dependentes, com dependentes, com pessoas que têm recaída. E um dia eu conversando com um jovem, ele me falou que hoje o jeito deles fumarem crack é com bombril, não é nem com cigarro. Nosso Deus. E o índice de mortalidade... Gente, você que está entrando, compartilha essa live, gente. Compartilha aí, em nome de Jesus, está entrando mais gente. Sejam bem-vindos. E o índice de mortalidade hoje, pastora, a pessoa que ela começa a fumar é 1 mês de vida. Em 1 mês a pessoa ela pode vir a óbito por causa do tóxico, né? De tão tóxico que é, de tão satânico que é essa droga. E outras mais, né, que tem por aí. Mas enfim, mas eu glorifico a Deus, pastora. E eu glorifico a Deus, sabe? Às vezes tem casais aqui assistindo. Não desista. Não desista do seu filho, não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista da sua família. Porque a minha esposa, ela não desistiu de mim, pastora. Ela não desistiu de mim. Por mais mal que eu fiz para ela, porque quando eu comecei a usar, né, igual eu falei aqui, eu comecei a usar maconha, depois eu fui para cocaína e depois que eu conheci o crack. Quando eu comecei a usar o crack, essa mulher, ela aguentou uma comigo, pastora, dentro de casa. Eu chegava em casa transtornado, eu chegava em casa transformado. E a minha esposa sempre foi guerreira. Ela sempre quis alguma coisa, ela sempre foi até o final. Eu lembro que a gente tinha acabado de comprar a nossa casa em Betim. A gente tinha realizado o sonho da casa própria, a gente tinha acabado de casar. E de uma hora para outra, a nossa vida virou um inferno. Literalmente a nossa vida virou um inferno. Ela virou de cabeça para baixo. E quando as coisas começaram a piorar, ela foi embora de casa. Ela não aguentou, ela foi embora de casa. E quando ela foi embora de casa, foi quando eu peguei a minha casa, eu acabei com ela no crack. Quando eu acabei com o meu trabalho, quando eu acabei com tudo, e quando eu fui para a rua, ela me conta que todas as noites ela chorava de madrugada, todas as noites ela orava de madrugada, mesmo eu fazendo mal para ela, porque chegou um ponto que ela não queria mais se envolver comigo. Chegou um ponto que ela já tinha perdido mais a confiança em mim, né? Porque eu tinha tido 2 recaídas, eu dei 2 recaídas até eu ter o meu encontro com o Senhor na segunda. Eu já não tinha mais credibilidade com ninguém mais, eu já tinha perdido a minha dignidade, tinha acabado com tudo. E ela não queria mais, ela não acreditava mais na minha ressocialização, ela não acreditava mais na minha cura, mas até chegar um ponto, pastora, por isso é que eu creio no poder da oração, eu creio no poder dos joelhos no chão, pastora, sabe? Às vezes hoje a gente aprendeu isso, quanto mais a gente luta, as nossas, não é quanto mais, nós aprendemos hoje que nós não devemos lutar de pé. O crente, ele luta de joelhos, sabe? A gente tem visto esse reboliço hoje aí na nação, aí, muita gente saindo para fora, gritando, brigando, matando, roubando, destruindo, e o crente tem perdido o seu valor. É só ir para um cantinho aí do seu quarto, é só ir para um cantinho da sua sala, dobrar o joelho no chão e buscar do Senhor, né? Pastor, mas a gente tem... Oi, pode falar. Vamos mandar um abraço aí para a pastora Gleice, lá na Bahia. Ô, glória! É da Igreja Deus Batista abençoe. Um abraço, pastora. Se a senhora quiser fazer alguma pergunta, a senhora pode fazer, porque aqui se eu for falando aqui, ó, a gente certeza. vai. Amém. E quem está assistindo e quiser fazer pergunta para o pastor Júnior, pode perguntar, gente. Pode deixar aí sua pergunta que a gente vai responder, né? Deus abençoe, Hélio. Manda um beijo para sua mãe aí. Beijo no seu coração. E outra coisa, a gente tem que aprender a honrar as pessoas enquanto ela está viva, pastor. Porque depois que morreu, já era. E
E esse Hélio aí, ele faz parte da minha história. Glória a Deus. Mas enfim, pastora, e por mais que a minha esposa ela desacreditou de mim um dia, eu creio no poder da oração. Eu lembro que um dia eu estava dentro da clínica, depois eu conto como eu fui alcançado dentro da clínica. Eu comecei a fazer... deixa, né, que a gente está aqui só para não perder o caminho. A respeito, eu e minha esposa, eu lembro que um dia eu estava na clínica e eu falei, cara, o meu casamento foi algo abençoado pelo Senhor. Nós casamos bonitinho, foi algo planejado. Então eu não aceito Satanás acabar com a minha família. E mesmo eu lembro, pastora, que quando eu fui para a clínica, a Jerusa não queria nem saber, nem, como se diz, nem pintado de ouro. Ela não queria mais. Eu tinha, tipo assim, eu tinha perdido a confiança dela. Ela precisava de seguir a vida dela. Né? A família dela não queria mais que ela me encontrasse. E aí eu lembro que eu fiquei, se eu não me engano, uns 3, 4 meses sem falar com ela, sem conversar com ela. Só que eu não desisti, pastor. Eu não entreguei os pontos, sabe? E eu comecei a fazer propósito com o Senhor pelo meu casamento. Falei, eu não aceito o Satanás acabar com o meu casamento. Foi tudo planejado. E depois, quando nós encontramos, ela fala para mim, eu lembro que numa noite, eu e uns amigos meus, nós saímos para orar de madrugada. A gente tinha um propósito, é até engraçado. Qual que era o nosso propósito? Quando um tinha a vontade de urinar de madrugada, tinha que acordar o outro e aí a gente ia orar. Então a gente orava 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. A gente orava sempre de madrugada. Tinha madrugada que a gente nem dormia, porque o quarto era cheio. Então toda hora levantava um para ir no banheiro. E o que levantava tinha que acordar os outros. Aos propósitos. Mas foi tenso, pastor. Então, às vezes, a gente ficava a madrugada toda orando. E um dia eu fiz um propósito com Deus, que eu não aceitava o meu casamento acabar. Eu não aceitava. Eu comecei a buscar de Deus. E a Jerusa fala que do lado de fora, mesmo sem a gente ter contato físico pelo telefone, ela sentiu uma noite de fazer o mesmo propósito pela minha vida, do lado de fora. Então, a minha oração dentro da clínica alcançou ela do lado de fora. E aí ela começou em advogados para preparar a papelada para separar de mim. Todos os advogados que ela ia falavam com ela assim, não desiste dele não, continua orando pela vida dele. E a gente sabe que advogado quer grana, advogado não preocupa com isso. O advogado ele precisa de trabalhar para poder receber. E a maioria dos advogados que ela ia, os advogados falavam com ela, não desiste de seu marido não, ora pelo seu marido, busca pelo seu marido. E aí essa mulher, hoje tanto que hoje o ministério da minha esposa hoje é de intercessão. A minha esposa é uma mulher de oração. Amém. Ela tem os dois joelhos dela marcados, de joelho no chão. Ela acabou de chegar agora, mandar um beijo para ela aqui. Às vezes lá no andar de baixo ela pode estar assistindo, né? Então deixa eu mandar um beijo aqui para senão depois você vai vir também, viu? Aguarda aí. Ela tem um testemunho bênção, porque ela viveu o outro lado, né, pastora? Ela viveu o lado. Eu vou convidá-la também, já está convidada já. Ela viveu o lado da esposa do usuário, né? Da esposa do morador de rua. Então ela tem. Eu conto a minha história, ela tem um lado dela, né? Que ela tentou suicídio, ela tentou tirar a vida dela, ela pensou em tirar, ela viu que ela estava me perdendo para uma pedra pequenininha, então ela pensou em desistir de tudo. Então ela também tem um lado, né? Tem um lado dela para tem. Ela sofreu, né? Do meu lado. Isso é testemunho de fé, gente. Isso é muita fé. Tem que estar aqui. Palavra de fé. E aí, pastora, voltando um pouquinho antes, eu na rua, essa mulher pagando um preço de oração para mim, eu morando na rua. Eu estou curiosa com uma pergunta. Pode fazer. Aí, como que você foi parar? Como que você foi ser morador de rua, né? Que você falou que tinha uma família, né? Tem uma família. E tinha uma família, né? Como você foi parar? Pastora, olha para você ver como é que as coisas acontecem. Deus me usou para ganhar a vida da minha esposa para Jesus.
Eu ganhei ela para Jesus. A gente congregava na Igreja Batista de Contagem. Pastor Antônio Cirilo, né, que tem aquela música linda, Poderoso Deus. A gente Nossa, congregava lá. nossa, E ela, emoção. a minha esposa, ela também é de uma família católica, e católicos mesmo. É Só igual que ela gostava dessa música. Ela gostava dessa música Poderoso Deus. A gente tem uma concunhada que ela tinha esse CD. Ela pegou o CD da minha concunhada, ela derreteu o CD de tanto escutar. E um dia eu virei para ela e falei assim, Lusa é o jeito que eu chamo ela, o nome dela é Jerusa, né? Eu chamo ela de Lusa. Lusa, eu tô indo na igreja que esse pastor aí, ele é pastor de lá. Você não quer fazer uma visita comigo, não? E eu lembro, pastor, que ele é missionário. O pastor Cirilo, hoje, inclusive, ele mora nos Estados Unidos, né? Ele não mora mais aqui. Uhum. E, na época, ele rodava muito, que era aquela época que explodiu o ministério dele, né? Paixão, Fogo e Glória. Naquela época do Cirilo, da Niva Soares, do Judson de Oliveira, como é que é o nome do outro? Me fugiu o nome do outro aqui. Ouro, né? É, isso mesmo, é essa época. Eu esqueci o nome do outro. Tinha um outro também, o David, como é que é o nome dele? Esqueci. Tinha um outro também que fazia parte desse ministério. Ele canta também, eu esqueci o nome dele. E nessa época eu ia, então eu via essas coisas acontecendo, e eu queria que ela também visse essas coisas acontecendo. E aí um dia, pastora, eu creio que foi a primeira vez que Deus me usou, porque eu lembro que eu tinha ido na igreja na semana, ele estava viajando, ele estava em missão. E aí eu lembro que eu virei para ela, vamos lá na igreja, ele vai estar lá. Só que eu sabia que ele não estava, pastora. Só que eu falei com ela, foi uma estratégia para ela ir na igreja. E depois daquela noite, ela entregou a vida dela para Jesus, que um homem estava na igreja, ele começou a cantar essa música Poderoso Deus. Quando eu assustei, minha esposa estava rodando no teto, rodando embaixo, estava virando de cambanhota, estava falando, clamando, chorando muito. E naquele dia ela se converteu. E aí, pastora, nós fizemos um propósito, eu vou chegar onde a senhora me perguntou, nós fizemos um propósito, que até então, o nosso namoro era um namoro secular. A gente mantinha relações, a gente bebia, a gente ia para festa. E aí nós tomamos uma posição, pastora, que a gente ia acabar com tudo, parar de beber, parar de ir nessas festas, não ter relação, que a gente sabe que é pecado antes do casamento. Hoje a gente sabe que é pecado. E aí nós paramos com tudo, pastor, ao ponto de Deus nos dar uma casa, mobiliar nossa casa, a gente casar bonitinho, só que aí a gente foi para Betim. Aí nós saímos da igreja daqui do pastor Cirilo. E nisso nós afastamos um pouco. Foi nesse afastar que dentro de uma empresa que eu trabalhei, eu comecei a conhecer pessoas que não eram boas. Hoje, pastora, abre um parênteses, hoje eu sou pastor de adolescentes, né? A senhora sabe, eu sou pastor de adolescentes lá na igreja. Verdade. Então, algo que eu falo muito para os meus adolescentes, você quer saber se seu amigo é amigo de verdade? Se ele te leva para Jesus, se ele te leva para ter um encontro com o Senhor, esse é seu amigo de verdade. Agora, se ele te leva para balada, se ele te leva para Mineirão, para pagode, para revoada, né? Que hoje a ideia dos adolescentes é revoada. Se ele te afasta do Senhor, sai fora. Não é o seu amigo. Essa pessoa não gosta de você. E eu comecei a conhecer pessoas, pastor, que estavam me afastando de Deus, que estavam me tirando da presença de Deus. Foi na época que eu conheci o crack. Eu conheci o crack assim, eu vi uma pessoa usando, eu tive a curiosidade de querer experimentar. Se aquela pessoa ela gostasse de mim, o que ela ia falar? Não, você não vai fumar isso aqui não, isso aqui é droga, isso aqui não é cigarro. Só que ela não estava nem aí para mim. Aí eu lembro que eu experimentei, pastora, como se diz, né? Parecia inofensiva, mas me dominou. Parecia inofensiva. Eita, pastor. Vamos dar aqui boas-vindas. O pastor Mário acabou de chegar aí, viu? Pastor Deus Mário, abençoe, pastor. Mateus, Raíssa, seja bem-vinda. Então, gente, vamos pegar esse aviãozinho, vamos compartilhar. Compartilhei para um monte aqui. Toda hora eu tô dando dedada aqui no aviãozinho. Tá dando uma apertadinha no aviãozinho. Vamos que vamos. E aí, pastor, a gente começou a distância. Aí a gente começou, né? Olha para você ver como é que é as coisas. Deus começou a nos presentear de uma forma tão sobrenatural que aí nós compramos a nossa casa, mobiliamos, deixamos ela bonita do jeito que a gente queria, né? E a gente sonhava ainda. E aí nós viramos as costas para Deus, tipo assim,
eu tô conquistando, é com a minha força, é com a minha inteligência, né? E aí nós viramos as costas para Deus. E aí, pastora, quando a gente vira as costas para Deus, pastora, e aí foi quando eu conheci o crack. No começo, no começo eu dominava ele, mas depois ele começou a me dominar. Ao ponto de eu sair do trabalho 3 horas da casa, do trabalho 3 horas da tarde, chegar em casa 2, 3 horas da manhã. Ao ponto de eu fumar o meu salário todo em uma noite. Ao ponto de eu deixar minha esposa acordada de madrugada me esperando chegar. Aí a gente começa a mentir. Aí a gente começa a enganar os outros. Aí a gente começa a perder a credibilidade. Aí a gente começa a ter amigos, né? A ter, entre aspas, amigos que só vai levando a gente pro mal. A gente não fica sem usar. Até que um dia ela foi embora de casa, né? Eu comecei a usar num lugar lá próximo de casa. Eu não voltei para casa nesse dia. Aí a família dela decidiu de ir lá. Pô, minto não. Antes disso, o que aconteceu? Olha o que a droga faz, pastora. Foi nesse dia que ela decidiu ir embora de casa. O meu irmão, ele trabalhava viajando. E ele deixou o carro. E aí ele me liga e fala assim: pega meu carro lá em casa e me busca no aeroporto. Aí eu falei: pego. Pastor, eu peguei o carro dele meio-dia. Sabe que hora que ele foi me achar com o carro? Quase 5 horas da manhã. Louco de droga. Drogado. Sabe o que eu fiz, pastora, para me simular que eu não tinha usado droga? Eu simulei que eu tinha sido sequestrado. Eu me machuquei, eu me ranhei. Eu desfigurei, eu tava só de samba canção. Eu só não fumei o carro dele porque o pessoal me conhecia num lugar e eles não quis pegar o carro. Aí nesse dia que a minha esposa teve, junto com a família, teve o momento de sair de casa, de ir embora de casa. E quando ela foi embora de casa, a minha casa caiu. Que eu lembro que quando eu voltei para casa, que eu vi o lado do guarda-roupa dela vazio, pastor, aquilo ali para mim foi o fundo do poço. Tipo, poxa, eu tô perdendo tudo por causa dessa droga. Eu tô acabando com a minha vida por causa dessa droga. Só que era uma oportunidade de eu parar de fumar. Mas eu não parei, pastor. Ao ponto de eu entregar a minha casa, de eu ter que vender a minha casa para pagar dívida de tráfico. Uma casa que o Senhor tinha nos dado, uma casa linda, bonita, a gente tinha planos. Eu entreguei tudo pro inimigo para pagar dívida de tráfico. Aí foi quando eu vendi a casa, quando nós vendemos, na verdade eu vendi, eu forcei ela a vender a casa, que ela foi embora. E aí eu, muito louco de droga, eu forcei ela a vender a casa para me pegar o dinheiro e acabar com tudo nas drogas. Foi aí que eu fui para a rua, porque ela não me aceitava mais, a minha família não me aceitava mais, ninguém me aceitava. Aí sobrou para mim o quê? A rua. Foi aí o ponto que eu fui para a rua. Foi aí que você foi morar na rua. Isso, aí que eu fui morar na rua. E a rua ela é sinistra, pastor. A rua, ela é... Tem gente que olha pra gente hoje e fala assim: cara, não dá pra assimilar você com essa pessoa que você conta. Aí eu falo: é Deus. É Deus. Mas mais ou menos é isso, pastor. E aí Deus foi fazendo a obra, né? Foi cuidando de mim lá na rua, pastora. Quantos livramentos, pastora? Quantos livramentos que eu tive de morte. Quantas coisas que eu vi. Quantas chacinas. Gente, fogo, botar fogo um no outro. Se matar por causa de uma droga. Quantas vezes que eu tive que fugir para ninguém me matar por causa de droga. Quantas vezes que eu tive que roubar, coisa que eu nunca fiz na minha vida, nunca tinha feito na minha vida, por causa de uma pedra de crack, porque eu estava escravizado, pastor. Eu estava escravizado, mas glória a Deus. Deus, ele é bom, né? Deus já estava te guardando para te resgatar, né? Então, você é escolhido do Senhor. E é tão lindo que eu vejo aqui que você, né, foi resgatado e hoje você tem tantos dons, né? Que fala tantos dons, que maravilha. Então, quantos dons você pode estar resgatando pessoas, né? Você é missionário, né? É pastor, canta, né? Rap, né? Olha que lindo. Educador social, teólogo, olha pra você ver. Tirou você, né, de um lamaçal, né? Que a gente fala de um lamaçal. Quando eu falo isso, eu falo de mim mesmo também. Que Deus, ele tira a gente de um lamaçal. Ele te tirou de um lamaçal e colocou você, ó, como príncipe dele. Esses dias eu falei isso, pastora. Esses dias eu estava num lugar
num lugar assim que eu jamais sonhei na minha vida e passou isso pela minha cabeça. Falei, como é que Deus é maravilhoso, né? Tira a gente de um estado deprimente, né? De um estado, uma pessoa improvável, e hoje eu tô aqui. Olha o lugar que eu tô hoje. Olha que maravilha. Hoje eu tô vivendo aquela passagem, literalmente, que ele me tirou do lamaçal do pecado e ele me colocou em uma roda, assentado com príncipes. E a gente não precisa de perder a nossa essência. Aí a pastora Jerusa entrou aí, eu não falei que ela ia estar... Seja bem-vinda, se prepara, a próxima é você. Beijo, vou mandar um beijo. Aleluia. E eu sou grato demais, pastora. Eu sou muito grato a Deus. Quem me conhece sabe que eu não meço esforços, pastora, para poder ajudar alguém. Sabe? Para poder cuidar de alguém. Também, ó. Né? Eu acho que às vezes as pessoas falam assim, poxa, pastor Júnior, mas tem que se doar tanto. Eu falo, cara, eu lembro da onde ele me tirou. Eu acho que tem a ver muito com gratidão. Eu lembro quem eu era antes. Eu lembro que ninguém acreditava em mim. Ninguém acreditava a vida. Às vezes nós mesmos, nós somos hipócritas. Quem nunca lhe passou ali, né? Vamos dar um exemplo ali naquele centro da cidade, né? Ali na praça da rodoviária. Ali fica aquele monte de mendigo ali, aquele monte de usuário. Às vezes até nós mesmos, um dia não chamou um ali de vagabundo. Tem que trabalhar. Às vezes uma pessoa chega em você, te pede um prato de comida ou te pede um dinheiro que seja para ele beber. Aí você chega na pessoa ali e fala, vai trabalhar, seu vagabundo. Mas você não tem coragem de parar ele, conversar com ele, perguntar por que você está aqui? O que te trouxe até aqui? Porque muitos que estão ali, pastora, hoje eu posso falar, porque eu vivi no meio deles. Muitos ali, ali tem médicos, ali tem engenheiros. Eu conheci um senhor que falava... Eu conheci um senhor na rua que ele falava... Às vezes tem levita, né? Que é adorador. Pastores, levitas. Eu conheci uma na Cracolândia, em São Paulo. Aquela famosa lá na Praça Júlio Prestes. Ela era levita, pastor. Ela era filha de um pastor da Assembleia de Deus. Olha. Morando na rua. E às vezes a gente critica, julga, joga pedra e não para sentar com uma pessoa e vamos bater um papo aqui? O que te fez chegar até... Às vezes a pessoa ela vem de outro estado, ela vem trabalhar aqui no nosso estado, vem trabalhar aqui no nosso município e aí ela não consegue um trabalho. E aí o que sobra para ela? A rua. E aí na rua ela vai conhecer o quê? Ela vai conhecer bebida, ela vai conhecer droga, ela precisa de se defender. Como que ela vai se defender? Né? É a lei do olho por olho, dente por dente a rua. Eu sei que é olho por olho. Quantas vezes eu tive que me defender? A minha vida, a minha integridade, né? A minha dignidade na rua. É através da violência. Só que eu glorifico muito a Deus, eu amo Jesus demais. Porque Jesus operou Jesus ele operou um milagre completo na minha vida, que aí depois a minha esposa voltou para mim através de um propósito de oração. A Elisângela, Deus te abençoe, Elisângela. A Elisângela, ela é da nossa igreja. Palavra de fé para a sua vida ao vivo. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí no meu Instagram, no Instagram do Juno, e vamos que vamos. É palavra de fé toda quinta-feira, ao vivo, com um convidado, amém? Eu quero fazer mais uma perguntinha, pastor. Pode ficar à vontade. Se tiver alguém aí que quiser fazer alguma pergunta também, fica à vontade. Pode ficar à vontade, pode perguntar aí o pastor Júnior, gente. Elisângela. Vou fazer uma aqui. Vou fazer uma pergunta, né, que eu estou aqui curiosa. Eu tenho certeza que o pessoal também está curioso em saber. Porque aqui, lá fala, né, que o senhor ficou desfigurado, desfalecido e desacreditado. Quem é a pessoa, assim, quem que resgatou o senhor nesse dia que você estava, né, desfalecido, desfigurado, desacreditado? Nós queremos saber. Eu tenho certeza que alguém quer saber também. Tá? Então, muita gente também na live. Pastora Francisca, primeiro Jesus. Eu até arrepio quando eu lembro. Essa pergunta da senhora é pertinente. Eu sempre fico emocionado com esse momento. Eu tava ali, olha pra senhora ver como é que Deus faz as coisas. Eu tava na pedreira Padre Lopes.
A Pedreira Padre Lopes, ela fica de frente para a Matriz, a Igreja Batista da Lagoinha. É verdade. Uhum. De frente, pastora. E eu lembro que nessa noite, ali tem uma avenida, hoje eu esqueci o nome da avenida, mas eu lembrava o nome dela. É a avenida que tem, assim, aquela avenida da entrada principal, ela atravessa a Antônio Carlos e sai lá na Pedreira. Eu esqueci o nome daquela avenida, mas enfim. Eu lembro, pastora, que nessa noite estava tendo era um congresso, era alguma coisa na Lagoinha que estava cheio de ônibus do lado de lá. A igreja estava lotada do lado de lá. E eu já fiz prova disso que eu vou falar aqui, pastora. A senhora também já deve ter percebido. Quando a gente passa do lado de fora da igreja, a acústica ela é tão boa que a gente não escuta nada que está acontecendo lá dentro. Principalmente do outro lado, lá na Cracolândia, que é a antiga Cracolândia, que é ali do lado ali daquele conjunto IAPI. Eu estava ali, do lado do conjunto IAPI. E nessa noite eu estava me drogando, pastora. Eu estava virado, já tinha umas 3 semanas que eu estava me drogando direto. Não faltava. É incrível que você não trabalha, você não tem dinheiro, mas a porcaria da droga ela não faltava. Sempre tinha droga para usar. E eu estava usando muita droga, pastora. Eu estava usando muita droga. E aí chegou um rapaz. Eu falo com a minha esposa. Era o próprio Jesus ou um anjo enviado dele, que nunca mais eu achei essa pessoa. Nunca mais eu vi essa pessoa. Eu falei aqui no começo aqui que, em primeiro lugar, Jesus. Jesus é o nosso exemplo maior. Exatamente. Mas eu me inspirei muito no que esse cara fez comigo. Olha o que esse cara fez. É o que eu acabei de falar aqui agora mesmo. Às vezes eu estou falando isso para crente, pastor. Eu não estou falando isso para quem não conhece Jesus. Nós, cristãos. Às vezes, ao invés de a gente ajudar, a gente critica, a gente julga, né? A gente não ressocializa essa vida, a gente não... Eu escutei uma frase esses dias, foi até na nossa igreja mesmo, que alguém pregou, se eu não me engano, foi o pastor Richard, no aniversário do pastor Robertinho. A igreja, ela é inclusiva. A igreja. O céu, ele é exclusivo. Mas enquanto organização, pastora, nós temos que ganhar confiança, trazer essas pessoas para perto. Porque a Bíblia fala que a igreja ela é um hospital. E hospital é lugar de quê? De doentes. Hospital não é lugar de gente perfeita. É local de gente doente. A pessoa, quando ela precisa, ela busca uma igreja. Quem está bem de vida, quem está passando a melhor fase, não busca uma igreja, pastora. Não chega numa igreja. Geralmente, quando alguém bate na porta da igreja, ela está arrebentada. Ela precisa de uma ajuda. E aí, pastora, o meu compromisso é com a verdade. Doa quem doer. Doa quem doer. Quantas vezes fecharam a porta para mim? Ah, aquilo ali é o drogado. Quantas vezes eu ouvi isso, pastor? O noiado, o verme. As pessoas me chamavam de verme, pastora. Ah, e hoje, isso né, vai pastor? E hoje é pastor Júnior, né? Olha, enfim. mudou o seu nome. Olha o tanto de coisa que você falou. Isso era isso, era aquilo. Olha o que o senhor é hoje. É o quê? Pastor, rap, missionário, vou falar de novo, educador social, teólogo, evangelista, capelão, visita foi hospitais. Tipo, pastora, foi tipo o Peniel, né? Jacó virou Israel. Exatamente. Mudou o nome. Ué. Quando eu tive um encontro face a face com o Senhor em Peniel, eu era o Jacó e virei Israel. Ué. É mais ou menos. E aí, pastora? E aí, veio um cara na minha direção, pastora. Esse cara, ele não perguntou para mim qual era meu nome, ele não perguntou de qual igreja que eu era, ele não fez pergunta nenhuma. Pastor, esse cara me levantou pelas mãos. Sabe como que ele pregou Jesus para mim? Ele me deu um abraço, pastor. Ele me deu um abraço tão gostoso. Ó, eu tava fedendo a urina, eu tava fedendo a fezes, tinha vários dias que eu não tomava banho, todo sujo, todo fedorento, droga. E esse cara me deu em mim um abraço, pastor, e no meu ouvido ele falou assim, cara, Jesus te ama demais. Nossa. E ele vai mudar a sua história. Quando ele falou isso comigo, de mudar a minha história, quando ele falou, pastora, eu nunca mais vi essa pessoa. Um dia desse, às vezes eu falo com a pastora Jerusa, acho que eu vou ver essa pessoa no céu. Não tem condição. E aí, pastora, quando esse cara falou no meu ouvido assim, Jesus te ama demais, ele vai mudar a sua história. Aí eu
eu tomei um impacto assim, porque eu olhei para as minhas vestimentas e falei para ele assim, como que Jesus vai mudar uma história de um fedorento? Eu já tinha até esquecido o meu nome, de tanto que eu era chamado de verme, de fedorento, de sujo. Aí ele falou comigo assim, ó, Deus vai mudar a sua história, ele escreve uma nova história, só que você precisa tomar uma atitude. É isso que falta hoje para a igreja, pastora. Que a gente vive um evangelho hoje, fast food, um evangelho micro-ondas. A gente quer as coisas para ontem. O evangelho miojo, 3 minutos fica pronto. Não é assim, pastora. É aquele louvor, né? Tem um louvor que eu sempre falo, agora é só vitória, é só vitória. Que dia? Olha eu aqui, olha meu braço. Um pouquinho, depois dá uma... Não, mas eu falei esse só vitória. É só vitória, pastora? Não é só vitória. É não. A Bíblia fala aqui, às vezes a pessoa tá vendo essa faixa aqui, ó. Há 3 semanas atrás, quase que eu morri. Através de um acidente. Tá, eu vi também lá no Instagram. Quase que eu morri. É só vitória? Não é só vitória. Mas a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus fala. E Jesus fala que eu e você que está assistindo, a pastora, nós íamos fazer coisas maiores do que o que ele fez. Ele nos dá autoridade para fazer isso. E então, foi isso, é interessante, João, que Jesus ele faz coisas extraordinárias. Isso aí é coisas extraordinárias, né? Extraordinário. A senhora usou a palavra correta. Tem pessoas que são crentes, não creio. Não vou falar mais não vou pregar mais não, porque não quer nada não. Mas nós temos que fazer isso pela fé, lançar a palavra. Nós só temos que fazer o ID, lançar com fé. A senhora deu a chave aí, lançar a palavra. É a palavra. Essa é a chave, pastora. Quando Jesus falou com aqueles pescadores assim, lança a rede. O que Pedro falou? Eu vou lançar através da sua palavra. A sua palavra. Foi, né? Deus ordenou, lança. É a palavra dele que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que restitui, é a palavra que liberta. Por que é a palavra que liberta? Aquele rapaz, ele virou para mim e falou, Jesus Cristo vai mudar a sua história, mas uma palavra eu lanço na sua vida. Você precisa tomar uma atitude. Quando ele falou isso para mim, pastora, ele sumiu, pastora. Sumiu. É incrível. Ele sumiu. Só que a palavra de Deus não volta vazia. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Atitude, atitude. Sempre quando eu prego, eu falo essas 3 palavras. Atitude, ousadia e autoridade. E a primeira vez que eu usei essas palavras, atitude, ousadia e autoridade, não foi dentro de uma igreja, pastor. Eu estava dentro de uma boca de fumo. Eu estava fumando pedra. Foi o meu primeiro encontro que eu tive com o Senhor. Eu estava fumando pedra. O que aconteceu, pastor? Esse rapaz sumiu. E aí eu continuei fumando pedra. E a senhora lembra quando eu falei aqui que ele disse que naquela noite Deus ia mudar a minha história? E ele mudou a minha história. Ele mudou a minha história. Eu lembro que eu estava dentro da boca de fumo, preparando para fumar, para fazer alguma coisa para fumar, para roubar. Eu escutei uma voz me chamando pelo nome dentro da boca de fumo, pastor. Eu lembro que eu tomei um susto. Eu falei, cara, alguém me achou, algum traficante me achou, porque eu estava roubando para fumar. E nenhum traficante gosta que alguém roube perto da onde você está com suas coisas. Não gosta. É verdade, isso mesmo. Não gosta. E aí eu lembro que naquele momento, a voz que me chamava pelo nome não era a mesma voz que eu escutava todos os dias. Era uma voz doce, pastora. Porque essa voz não me chamava de verme. Essa voz não me chamava de noiado, não me chamava de improvável. Essa voz, ela me chamava de Júnior. E quanto tempo que eu não ouvia alguém me chamar de Júnior? E eu lembro que por 3 vezes, pastor, essa voz falou assim, Júnior, essa noite eu vou mudar a sua história. Júnior, essa noite eu vou mudar a sua história. Na 3ª vez, pastora, as minhas pernas ficou fraca. Eu caí no chão. E eu lembro que eu vi uma mão vindo de cima para baixo, se estendendo para mim. E a única coisa que eu falei naquela noite, é até uma música que eu fiz, Só Mais Uma Chance, foi estender as minhas mãos e segurar nessas mãos e falar, Senhor, se és tu mesmo
que falou na boca daquele varão que essa noite a minha história ia ser mudada e eu precisava de tomar uma atitude, eu tomo essa atitude agora de joelhos. Me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Aí nós estamos aí hoje, pastor, 13 anos aí. Lavado e remido pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Nunca mais eu larguei a mão de Jesus, pastora. E Deus me curou foi instantaneamente, pastora. Daquele dia para cá, eu nunca mais, para a glória de Deus, eu pus um cigarro de pedra na minha boca. Nunca mais, nunca mais. Para a glória de Deus que eu falo isso, pastora. E é mais ou menos assim que nasce a história do pastor Júnior, né? Aí daí para lá, eu tive uma oportunidade de ir para uma clínica de recuperação e dentro dessa clínica de recuperação, Deus começou a moldar em mim esse ministério de rap, de capelão, de ter fome pela palavra. Eu tô até aqui, ó. Eu tenho um livro aqui que eu amo, aqui, ó. Teologia Puritana. Tô lendo. Tem um outro que eu ganhei, que eu tô lendo, que eu sou apaixonado aqui, ó. A Cultura do Jejum, Luciano Subirá. Eu amo, né? A palavra aí, ó. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Sede de Deus, minha sede. Pastor, eu comecei a ter sede, pastor, eu comecei a ter fome pela palavra de Deus. E isso é que me sustentou, pastor, a pagar um preço pela minha vida, pela vida da minha esposa, por uma família, sabe? É isso que me sustentou. É a palavra do Senhor que nos sustenta. Não tem outra coisa, pastora, é a palavra de Deus. E aí Deus começou a me entregar dons, né? Começou a me dar dons. Dons de cantar, né? De cantar, né? De fazer rap. Você imaginou um dia de cantar? Pastora, eu odiava rap, pastora. Porque no futebol, o negócio de futebol é pagode, samba. Eu odiava rap, pastora. Eu odiava rap. Eu lembro quando Deus me deu a primeira letra, eu na clínica de recuperação, eu cheguei perto de uns amigos meus lá e falei assim, cara, Deus me deu esse negócio aqui à noite. Eu comecei a ler pra eles. E aí os caras virou pra mim e falou assim, isso é rap? Eu falei, rap? Sai fora. Eu falei assim, rap é coisa de vagabundo. Eu falei isso, porque eu não tinha um entendimento do que era. Uhum. Rap nunca foi coisa de vagabundo. Rap nunca foi coisa de vagabundo. O rap, pastora, pra quem não sabe, sábado, o rap fez 44 anos da primeira festa de rap. Sabe qual foi a ideologia da primeira festa de rap, pastora? Uhum. Acabar com brigas entre gangues. Lá nos Estados Unidos, lá em Bronx, a primeira festa de rap, ela nasceu com a ideologia de paz. Nós que somos seres humanos, que entrega para Satanás. Satanás, ele não tem... A única coisa que Satanás, ele é pai, é da mentira, pastor. A única paternidade que é dada a Satanás é a mentira. Tem gente que fala aí, o rap é do capeta, o rock é do capeta, o samba é do capeta. Que capeta, senhor? Capeta não é dono de nada não, pastor. Verdade. E aí... É mesmo. E eu aprendi isso. O rap, dia 12, sábado, foi dia mundial do rap. Só que... Aí quando Deus me deu, eu conversei com os meus amigos, eles disseram, isso é rap. Eu falei, sai fora. Aí eles viraram e falaram assim, então é poema. Eu, sai fora, poema é coisa de que a gente não pode falar, né? Com todo respeito. Eu falei, eu prefiro ficar com rap mesmo. E aí Deus começou a me dar letras e letras e letras, e todas elas inspiradas na palavra de Deus, pastor. Então, o meu rap, ele salva vidas. Deixa eu mandar vidas. um abraço aqui, só um minutinho. Um abraço para a Bia. Se você não mandar esse abraço para ela, depois ela vai me cobrar. Bia, um abraço. Seja bem-vinda. Viu? E aí, Deus tem nos usado, pastora, através do rap, dentro de boca de fumo, no socioeducativo, sistema prisional. Eu vou muito em penitenciárias. Muito. E se tem uma ferramenta violenta para resgatar, ressocializar vidas, é o rap. É o rap. Porque o rap é a linguagem da rua, pastora. Não somente da rua. A senhora já me viu cantando dentro da igreja. Já. Dentro da igreja. E tem pessoas que se assemelham, porque é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala, é ele que convence. Não é eu, nem é a senhora que convence. É ele que convence. Tem um povo aí mandando um abraço para a senhora aí. Um abraço, é a Vânia, missionária da Assembleia. Um abraço para você, Vânia. A Bia, te amo. Princesa linda. E é isso, pastor. E aí Deus tem nos usado, né? Graças a Deus.
A gente sai muito, né? A gente tem muita obra missionária, a gente faz muito trabalho fora da rua, dentro das penitenciárias, dentro das igrejas. Hoje Deus deu um bocado de fiotinho para a gente tomar conta, né? A gente tem uns 50, 60 fiotinhos para tomar conta hoje. Eu, minha né? esposa, meu filho. E a gente, né? E quem convence é o Espírito Santo. Eu tenho a noção disso. Entendeu, pastor? Eu não vejo muito assim. Eu vejo as pessoas, as pessoas muito presas em boné, roupa, vestimenta. Quem convence é o Espírito Santo, independente do jeito que você prega. Se é ele que está te usando, a obra ela vai chegar até o final. Deus é fiel para continuar a roupa. A obra, né? A roupa não, a A obra. obra. A obra. É verdade. Mas é isso. Amém. Fala, Glória a Deus, Lucas, Aninha. pastor. Deus abençoe. Tem um povo Amém. aí. Seja bem-vindo. Gente, vocês que entraram, não assistiu tudo, volta lá. Vai estar lá no meu canal no YouTube. Então, corre lá e assiste tudinho. E toma posse dessa realidade, né? Toma posse desse testemunho. Mãe, se você tem filhos assim, confia no Senhor. E tudo isso, né, pastor? Foi através da oração, pela fé, né? Através da oração. Se não fosse Minha a esposa, ela oração, conta. a fé, Não, não. É, a pessoa é orar e agir, né, pastora? Oração, né? Orar e ação. oração já ação, né? Já E fazendo ação, dois. né? Você tem que movimentar, você tem que ir para a guerra, você tem que usar as munições que Deus te dá e ir para a guerra. E ele é fiel, pastora. Ele é fiel. Ele é fiel. A gente tem visto a fidelidade, a fidelidade do Senhor nas nossas vidas. Ele é fiel. Sabe? Às vezes a gente fica esperando o nosso tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. E ele é fiel. A palavra dele fala que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele começou. Ele é fiel. Eu tenho certeza que meu ministério ele começou enquanto eu ainda morava na rua. Porque ele me guardou. Ele me guardou. Eu estou aqui hoje contando essa história. Ele me guardou. E tudo isso que eu vivi lá na rua, até chegar o dia de hoje, são ferramentas que eu uso para poder ajudar outras pessoas, né? Arrebanhar outras pessoas. Não somente as pessoas que vivem o que eu vivi, mas a família das pessoas. Família que tem pessoas que vivem o que eu vivi. Porque isso é importante também. Entendeu? A gente ajuda famílias que hoje têm pessoas que são dependentes. E isso é importante. Certeza. Mas eu sou muito grato a Deus, pastor. Eu sou muito grato a Deus. Muito, muito, Glória a muito, Deus. muito. Nossa, muito lindo aí, tá? E hoje você é feliz por arrebatar muitas vidas, né? Muitas almas para o Senhor Jesus. Eu amo Deus é também bom. fazer a obra do Senhor. Eu e meu marido, nós somos apaixonados pela obra, em correr atrás de vida. Você sabe, Deus, a gente tem uma frase de Deus, ele cheira a vida lá do céu. E nós temos que cheirar aqui na terra, alcançar essas vidas que Deus cheira e nós correr atrás dessas vidas que nós, né, cheiramos também. Então, eu creio assim que o nosso coração, quando nós aceitamos Jesus, a gente tem que estar realmente com essa sede de Deus para alcançar pessoas. E a gente sempre alcança pessoas naquilo que a gente passa, na situação que a gente estava, aquilo que passou na nossa vida, que nós passamos. Então, a gente vai alcançar essas vidas. No seu caso, você vai alcançar muita vida do que você passou, né? Exatamente. Eu tenho alcançado muitas vidas do que eu passei, né? Porque quando eu fui para Jesus, eu fui com depressão. Eu ouvia a voz do diabo dizendo que eu ia morrer, ele colocou tanto medo em mim, que eu ia morrer, que eu ia morrer, que eu ia morrer, que eu ficava com medo. E eu entrei num quadro depressivo. Eu fui para mim ser resgatada. O meu marido me levou para uma célula da Igreja Batista da Lagoinha. E lá eu fui resgatada, e lá eu já aceitei Jesus. No outro dia, acordei apaixonada por Jesus. Então, eu peguei a Bíblia, minha Bíblia era grande, peguei ela, e já carregava ela, não entendia nada, mas Deus me usava, mesmo assim, ele falava algo comigo, e aí eu escutava a voz de Deus. Eu sei que foi lindo, sabe? Foi lindo meu início. Eu já dei testemunho, tá? Também lá no YouTube sobre isso, como eu converti. Mas eu fiquei apaixonada, e até hoje, em ler a Bíblia. Todo ano eu leio a Bíblia todinha, como propósito. Todo ano. Porque não é fácil as pessoas ler. Eu incentivo as pessoas a ter uma lista de transmissão. Essa lista também, com certeza, também assistir. Eu tenho uma lista de transmissão.
Todo dia eu mando devocional, todo dia eu falo algo para ela, né? Todo dia. E, e hoje eu estou em Mateus. Então, eu já estou em Mateus e eu vou entregar dia 31. Tem ano que eu começo do Novo Testamento e tem ano que eu começo do Velho Testamento. Não é fácil, não. Mas eu consigo. Eu leio 3, 4, 5 versículos por dia. E vou entregar ao Senhor. É a propósito Deus, de Deus. Deus é bom. Desde o dia que eu me converti. Quer dizer, Deus são é fiel. 20 anos. 20 Glória a anos Deus. que eu leio. 20 anos lendo ela toda. E cada vez Deus, ele revela algo. Cada vez Deus me fala algo. E eu vou. Então, assim, nós precisamos, né? Nós precisamos ler a Bíblia, precisamos buscar ao Senhor, né? Nós precisamos estar meditando na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra, ela nos renova. Às vezes você acorda triste, decepcionado ali, né? Com a mente, não consegue dar nem bom dia ao Espírito Santo, não consegue dar bom dia a Jesus, não consegue dar bom dia a Deus, preocupado com muitas coisas. Então, nós precisamos, né? Acordar já, dando bom dia ao Espírito Santo. Deixa eu contar um testemunho disso aí que a senhora falou. Há 3 semanas atrás, 3 ou 4, foi quando eu sofri esse acidente automobilístico, né? Meu carro, alguém bateu no meu carro capotou e ele virou em cima do meu braço. Foi onde eu machuquei meu braço, tá aqui, tá sarando, graças a Deus, tá sarando. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu lembro que nesse dia, pastor, eu faço meu devocional, pastora, eu faço meu devocional todo dia. Às vezes eu levo meu filho na escola, né? Agora eu não tô levando, né? Que eu tô impossibilitado, mas enfim. E eu volto para casa, aí eu faço meu cafezinho, eu gosto de um cafezinho, né? Sempre bom. E aí eu vou para uma mesa, e eu vou ler, eu peço Deus sabedoria, peço Deus graça, para ele me revelar algo na palavra de Deus. E nesse dia, pastora, no dia do meu acidente, Deus falou algo no meu coração através do Salmo 121, eu vou abrir aqui. Se alguém tiver aí na live e quiser abrir comigo, Salmo 121. Deixa eu pegar aqui, pastor. Salmo. Isso. Esse salmo, se você está aí na palavra aí, pega esse salmo aí, gente. Essa é a oração que eu creio que todo crente tinha que fazer de manhã. Todo crente tinha que fazer de manhã. Mas nesse dia eu fiz, pastor. Olha o que a palavra de Deus fala no Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, nem cochilará. Eis que não cochilará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Olha isso. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guarda a tua alma. O Senhor é que guarda a sua entrada e o Senhor é que guarda a sua saída para todo o sempre. Pastora, eu li esses salmos nesse dia e fui sair para trabalhar, pastor. O meu acidente foi na hora do almoço. Eu estava voltando para casa para almoçar. E aí, de repente, pastora, pum! Na hora que eu me vi, o carro capotou, o carro parou de lado, o cinto soltou, o meu braço foi para fora do carro, o carro virou em cima do meu braço, eu puxei ele no susto, que eu fiquei com medo de eu voar para fora do carro. Aí eu abracei o volante, isso muito rápido. Pronto, o carro parou. O carro parou de lado. De lado. Eu não sei se a senhora viu fotos aí nas redes sociais. O carro parou de lado. Eu mostrei pro meu marido. Mostrei pro Mário. E eu lembro, pastora, quando o carro parou de lado, quando eu vi que eu não tinha morrido, o que veio na minha mente? O Salmo 121. O Salmo, né? Verdade. Ele guarda na entrada, ele guarda na saída. Ele não dorme, ele não cochila. Então, às vezes, tem alguém aqui nessa live aqui, o que eu quero deixar aqui de chave para alguém aqui nessa live? Irmão, você pode estar dormindo o sono do justo. Ele te guarda, porque ele não cochila.
A senhora falou de ansiedade, pastora. Tem pessoas que não conseguem dormir. Tem pessoas que não conseguem ficar acordado. Tem pessoas que é ansioso o dia inteiro. Mas a Bíblia fala que ele guarda. A Bíblia, aqui nós acabamos de ler agora, ele não dorme, ele não cochila, ele é fiel. De dia ele te guarda, de noite ele te guarda. Quando você está deitado, ele te guarda. Quando você está passando uma situação terrível, ele te guarda. Eu creio que, pastor, a partir desse dia, pastor, eu tenho algo eu tenho algo que eu guardo no meu coração. Eu falei aqui no começo, a palavra chamada gratidão. A minha primeira oração que eu faço, eu agradeço a Deus, pastora. Eu agradeço a Deus. Todos os dias eu agradeço a Deus, porque quando a gente começa a caminhar no dia, a gente vê quantas pessoas se foram, quantas pessoas foram ceifadas, quantas pessoas estão em leitos de morte, quantas pessoas estão, neste exato momento, em cárceres privados, quantas famílias o Satanás está destruindo nesse exato momento, quantos jovens estão se prostituindo, estão se drogando neste exato momento, e às vezes a gente esquece de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, pastora. E esse salmo foi o salmo que eu li. Deus já estava guardando a minha vida. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. E quando eu li esse salmo... que fazer e colocar em prática é confiar. Né? Confiar no Senhor totalmente. Confiar mesmo. Crer, né? Pela fé que Deus vai fazer maravilha. Então é isso que nós temos que pensar. E confiar por mais que a situação, pastora, pode parecer que não tem mais jeito. A senhora é um milagre, eu sou um milagre. Cada um que está aqui escutando, cada um que já passou aqui nessa live, cada um que já foi, cada um que vai ver depois, porque pessoas vão ver depois, nós somos um milagre, pastora. Nós precisamos entender isso. Falando em milagre, a gente for ficar para falar muito, mas para encerrar, né? Falando de um milagre, eu lembro que quando eu estava grávida da Marcela e Vitória, a Marcelinha, minha filha, eu estava com 2, 3 meses, eu fui uma senhorinha, me levou, ela que, na verdade, ela me ganhou para Jesus junto com o meu esposo, né? Ela me levou na igreja que ela ia. Cheguei lá, a missionária, eu me encostei, assim, eu me lembro até hoje, eu me encostei na parede e comecei a me desfalecer. Aí eu caí. E ali ela fala que eu morri e ela foi e fez um propósito com o Senhor para que Deus me trouxesse de volta, né? Que Ele ia me usar e ganhar muitas vidas para Ele. Aí quando ela fez essa oração, aí eu ressuscitei. Acordei. Aí eu acordei, aí ela mandou chamar meu marido, falou sobre minha gravidez, que é um outro testemunho, né, da Marcela. E ali vim embora para casa, aí depois chamou o Mário para ir lá e mandou um óleo para mim usar. Enfim, eu não entendia que eu não era convertida, mas ali começou a minha caminhada. Ali Deus começou a me apertar. Não foi fácil, não. Foi luto para mim, para resgatar, para mim estar levando hoje o Evangelho do Senhor. Mas até que um dia, né, fui mesmo pela dor, com depressão. Né? Mas eu vim, a irmã Maria Deli, uma mulher que ela viveu 100 anos, 80 anos na presença de Deus. Glória a Deus. 80 anos. Ela consagrou pastores demais mesmo. Ela consagrou. Eu tô deixando aí, a senhora falou que tá acabando, eu tô deixando aí o meu Instagram, todas as minhas redes sociais. É Instagram, Facebook, Twitter, @PRJRMDV. Tá aí o número. Às vezes alguém quer me levar, clínica de recuperação, célula, aonde for. É só chamar que a gente vai, pastora. Só convidar que meu maior prazer hoje é mãos levantadas. Essa é minha vida hoje, é mãos levantadas para a glória de Deus. E amém. Agradecer a senhora. Valeu, pastora. Amém, pastor. Eu que agradeço, viu? Agradeço. Então, gente, terminando agora, né? A palavra de fé agora para sua vida. E segue aí a palavra de fé.
no Instagram, no YouTube. Também, no YouTube também você tem, né, pastor? Sim, tudo é PRJR MDV. PRJR é Pastor Júnior. MDV é Milagres da Vida. Ah, tá. Só buscar tudo aí. Meu arroba é arroba Francisca, né? Arroba Francisca Fig 12, né? E no Instagram e no YouTube é Palavra de Fé para sua vida, tá? Lá é só testemunho da minha vida, gente. Então corre Glória lá. a Deus. Glória a Deus. Compartilhe lá e se inscreva lá em nome de Jesus, amém? Então chegamos mais um nossa live. Quer falar mais alguma coisa, pastor? Pode falar. Não, é deixar esse Salmos 121, versículo 1. Ah, tá. Em todo momento que você não tiver, se você não encontra mais solução para aquilo que você está vivendo, Salmo 121, versículo 1. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Deus abençoe, Josélia. Espírito Santo não, hoje já não está no Espírito Santo mais não. Até esqueci onde que ela está. É a irmã Josete. É esposa de um amigo meu, pastor Cleiton Joyce Gama. Um beijo no coração. Bahia, um abraço para Bahia, o Piauí, Nordeste, né? Essa é a irmã Josete. Irmã Josete, cheia de Deus, essa irmã Josete. Amém, glória a Deus, aleluia. Então sejam bem-vindos aí, tá? E vamos. Fique com Deus, pastor. Muito obrigado. Um abraço na pastora Jerusa, no seu filho, né? Você tem um filho. Um abraço para a família, hein, pastora? Um abraço aí também para toda a família, em nome de Jesus. E, gente, essa live vai ficar gravada aí no Instagram e também lá no meu canal no YouTube. Amém? Fique com Deus. Um abraço.